Boa noite. Uau. Eu tô acostumada a estar sempre aqui na quinta-feira e de repente eu vejo tanta gente aqui que nem parece a mesma sala. Mas que sejam todos bem-vindos. Vocês não estão na quinta-feira, isso não vai ser uma palestra em inglês. Mas eu quis especificamente deixar essa entrada aqui para a gente discutir um pouquinho sobre o tópico de hoje à noite. Deixa eu me resignar aqui que isso não está funcionando. Vamos ver. Aí. Quando eu preparei essa palestra, foi em inglês. Então, o título era Give In or Give Up. E tem então foi um jogo de palavras, mas em português também tem uma diferença muito grande no give in e no que é o give up. O give in é quando a gente tem aquela sensação de que a gente está cedendo, a gente está aceitando. Tudo bem, give in, tudo bem, eu aceito que seja assim. Mas quando a gente fala give up, é I give up. Eu desisto, eu não quero mais saber, eu estou deixando de lado. E essa é a ideia que a gente vai trabalhar hoje. Se a gente está se colocando numa posição de give in or give up. A gente está aceitando as desavenças da vida, os nossos corretivos, as nossas lições, ou se a gente está desistindo e não quer nem mais ouvir falar. Então, falando sobre resignação. O que é resignação? É um ato de aceitar algo sem se revoltar. E revoltar é a parte que é mais difícil quando a gente está falando em resignação. É quando a gente está se sujeitando pacientemente às contrariedades da vida. Exoneração espontânea de um benefício ou de um cargo. É uma paciência, é uma coragem. O que a gente tem mais em mente quando a gente fala sobre resignação é quando a gente está saindo do emprego. Eu coloco a minha carta de resignação, eu estou deixando esse emprego de lado e eu vou embora. Então a gente tem muito essa ideia do que é uma resignação. Outra ideia muito mal interpretada que a gente tem de resignação é quando a gente aceita qualquer coisa, a gente se faz de bobo. A gente está sofrendo, tudo bem, eu aceito, eu não estou nem aí. Mas isso é muito ao contrário, isso não é uma resignação. Mas hoje, mais importante do que a gente definir aqui o que é a resignação, então, é a gente definir o que a resignação não é. Que não é passividade. Não é aceitar tudo do jeito que vem, sem se colocar numa posição de que você sabe os seus direitos. Não é uma acomodação. Eu perdi o meu emprego, então vou ficar em casa sem fazer nada. Não é o sofrer em silêncio. Uma pessoa te faz alguma coisa que te machuca, não é aquele eu vou para casa, eu vou sofrer, eu nunca mais falo com essa pessoa. 10 anos depois, você não tem amigo nenhum e você não sabe como chegou a esse ponto. Você simplesmente se acomodou sofrendo em silêncio. Também uma coisa que não é a negação. Não é um abandono. E, acima de tudo, não é o desistir. A maioria da nossa primeira reação, quando a gente pensa em resignação, é o desistir. Quando a gente se resigna, a gente não está desistindo, a gente não está falando que assim seja e eu aceito tudo que está de errado na minha vida. Não, a resignação é totalmente o contrário disso. Quando a gente passa por um problema, por uma dor, algo que te causa uma circunstância na vida que te causa aquela dor que emerge em você.
Essa dor, ela é um sentimento, ela é uma emoção. Isso, a maioria das vezes, a gente não tem como controlar. Se alguém chega aqui, corta o meu braço, às vezes eu não tenho como controlar, eu não vi essa pessoa chegando. Aquela dor é algo que eu vou sentir em resposta a algo que foi feito. Se alguém me maltrata na rua, aquela dor que eu vou sentir lá dentro é algo que vai acontecer, independente do que eu acho, do que a pessoa acha, é algo que realmente acontece. Mas depois o que eu faço com isso que faz a diferença imensa. Tudo que é sofrimento é a minha resposta àquela dor inicial. Então as dores iniciais geralmente vêm como um medo, vêm como uma vergonha, uma ansiedade, uma tristeza, uma frustração, uma culpa. São aquelas coisas que acontecem, está lá uma reação. Você sente aquilo e não tem como se culpar de ter culpa. Não tem como segurar aquela dor que acontece. Agora, o que você pode fazer é mudar como você está sentindo. Então, geralmente, a dor acontece num momento e passa. Alguns segundos, aconteceu, passou. Agora, o que vai ficar lá por muito tempo vai ser o sofrimento. E geralmente isso é a gente que está criando. É quando eu estou com uma tristeza, mas ao invés de procurar um jeito de sobressair isso, eu fico, mas por que eu? Por que eu que estou triste? Por que aconteceu isso comigo? Eu posso chegar a ter raiva de mim mesma. Achar que, não, eu fiz algo errado, eu mereci isso. Outros exemplos de sofrimento que a gente causa, geralmente vem quando a gente está falando, mas eu não posso. Ou eu vou sentar na frente da TV às 11 da noite e comer um pote inteiro de sorvete. Ou eu vou passar assistindo as 12 sessões de qualquer que seja o show que eu mais gosto, de novo. Ou eu vou passar o dia inteiro no Facebook olhando como a vida de todo mundo é tão melhor do que a minha. Ou simplesmente eu vou me isolar. Eu estou com um problema, não quero pensar nisso, eu não quero mais sofrer com isso, então eu vou para a cama e vou dormir. Não vou sair, não vou ver ninguém. Para quê, né? Ou aquele, eu não consigo. Isso está me doendo tanto, está me machucando todo, eu não consigo fazer nada. Eu vou ficar quieta no meu canto. Ou o que tem de errado comigo? Por que isso sempre acontece comigo? Eu não sair de casa, aquela achar que todas as emoções que você está tendo é ridícula. O pior de tudo, quando outras pessoas estão falando que a sua emoção é ridícula, porque você não deve sofrer, como se fosse a escolha, né, de cada pessoa. Acordar hoje de manhã, hoje o que eu vou fazer? Depois do almoço eu acho que eu vou sofrer um pouco, porque é a segunda, né? Geralmente é o que a gente faz. Não tem lasanha, vamos sofrer. Então, é escolha, é a nossa escolha. A dor é inevitável. O sofrimento, esse já é muito opcional. Essa frase foi atribuída a tantas pessoas, mas o que eu cheguei mais próximo é esse escritor japonês, Murakami. Mas parece tão simples. A dor é inevitável e o sofrimento, sim, é opcional. Mas a dificuldade de não sentir, não sofrer, essa é a parte difícil da vida, né? Se fosse só falar isso, seria fácil. Então, aquela dor, aquilo que é causado, às vezes não é causado por nós mesmos, às vezes é. Então, independente de como chegue a dor a você, o sofrimento, como você vai encarar essa dor, como você vai digerir essa dor. E os dias que vêm depois que vai fazer grande diferença. Se isso vai ficar muito tempo em sua vida ou se você vai conseguir deixar de lado e continuar o caminho.
Então, gente, na vida é escolha. Parece que a gente só está falando assim, mas é uma escolha. Se a gente perde um emprego, é a nossa escolha. A gente vai sentar e fazer nada, ou a gente vai amanhã cedo já, procura o jornal ou online. Tem tantos lugares que a gente... Tem tantas maneiras de que a gente pode achar uma ajuda, como lidar com cada coisa que acontece na nossa vida. Mas a gente está procurando hoje aqui ajuda no livro O Evangelho segundo o Espiritismo, no capítulo 5. O que a gente recebeu aqui dos espíritos que estão aqui para nos ajudar a mudar dessa nossa fase de ainda estar lidando com tanto sofrimento para uma fase de que a gente vai ter muitas mais alegrias na nossa vida. Eles chegam para a gente e falam: o homem, quer dizer, cada um de nós, pode suavizar ou aumentar o amargor de suas provas, conforme o modo por que encare a vida terrena. Então, quer dizer, é o nosso jeito de encarar o que está acontecendo. Tanto mais ele sofre, quanto mais longa se lhe afigura a duração do sofrimento. Alguns anos atrás, eu tive aqueles momentos, parece que cantava, os anjinhos cantaram. Um dia que eu estou saindo de casa, numa rua que estava em construção. Então, geralmente, tinha que ficar parada alguns minutos lá, até abrir o outro lado, aquela coisa que a gente, na Flórida, vê o ano inteiro. E no que eu estava sentada lá no carro, de repente eu olho do lado, tinha uma árvore. E essa árvore que me ensinou isso, me explicou o que isso queria dizer. Quando eu olhei, eu vi que ela tinha um tronco, aquelas árvores imensas que de repente um tronco vem em cima da rua e começa a bater nos cabos de energia. Então eles foram e cortaram esse galho. Onde esse galho foi cortado, a gente pode imaginar um galho desse tamanho, um corte é desse tamanho, cortou o galho. Mas essa árvore, ela colocou tanto esforço, tanto nutriente, tanto tempo para cobrir esse corte. Então eu fiquei imaginando quantas vezes a gente não tem um ferimento que é desse tamanho e a gente coloca tanto esforço mental para cobrir isso, que a cicatriz nessa árvore era o dobro do tamanho no final. E estava toda torta, estava super feia. E eu fiquei imaginando quantas vezes a gente não faz isso. A gente pega um sofrimento e a gente faz aquela montanha em cima para ver se dói menos. Depois, a rua foi construída, foi mudada. A gente acaba que não dirige mais nessa rua. E um dia eu resolvi passar por lá para visitar a árvore. Agora que todo mundo olha para mim, ela visita a árvore, então tá bom, deixa quieto. Mas fui visitar a árvore, queria ver o que tinha acontecido com a cicatriz dessa árvore. E eu cheguei lá, ela ainda estava imensa, mas tinha galhos novos vindo, tinha vegetação nova, tinha um ninhozinho de esquilo lá. Então foi uma segunda lição para mim. Eu falei, olha, por mais que a dor chegue, que a gente sofre pelo tempo que seja, no final, a gente acaba conseguindo crescer a partir disso. A gente cria coisas novas dessa dor. Então, se a gente pensar nesse tipo de entendimento desse crescimento a partir da dor, se a gente conseguir entender isso, a gente pode deixar de ler metade dos livros que estão ali fora na nossa livraria. Porque é como lidar com a dor na nossa vida. Seguindo aqui com o livro O Evangelho segundo o Espiritismo, lá no finalzinho tem um capítulo, é o capítulo 28. Isso. É o capítulo inteiro são de preces. Se você é uma pessoa que diz, eu não sei fazer uma oração, eu não sei fazer uma prece, você pode ir lá e começar
a usar essa prece até que você fique mais familiarizada com fazer a sua prece do coração. Mas numa dessas preces que ele está falando sobre lidar com as adversidades da vida, ele dá uma explicaçãozinha, vem um pouquinho antes e fala, deixa eu te falar sobre isso. Ele diz o seguinte, quando o motivo de aflição nos advém, se lhe procurarmos a causa, a miúde, reconheceremos estar numa imprudência ou imprevidência de quem? Nossa. Ou, quando não, em um ato anterior. Então, se eu olhar, eu estou sofrendo agora, eu não consigo entender o porquê. Olha mais para trás. O porquê pode ser um pouquinho antes do que a nossa memória mostra. Em qualquer desses casos, só de nós mesmos nos devemos queixar. Se a causa de um infortúnio independe completamente de qualquer ação nossa, é o que então? Ou é uma prova para a nossa existência atual, ou é uma expiação por uma falta anterior. Então, a gente não tem como fugir. Se a gente está sofrendo, ou a gente causou agora ou antes, ou é para o nosso crescimento. Então, daí que entra a nossa fé em Deus, né? Se a gente realmente acredita em Deus, tem a fé nas leis naturais, nas leis divinas, a ação e reação é uma delas. Então, não adianta a gente falar que tem fé, mas chega na hora de mostrar realmente eu entendo que a ação e a reação existe, isso não deixa as nossas dores de lado. Isso é parte das nossas dores. Todo mundo comigo? Só mais 2 horas, gente. Ninguém desista. Então, vamos entender aqui qual é a diferença. Se a gente está trabalhando num modo de give up ou de give in. Se a gente está desistindo das nossas lições ou se a gente está aceitando. Então, voltando ali no capítulo 5 do Evangelho, ele está dizendo, se murmurarmos as aflições, se não as aceitarmos com resignação e como algo que devemos ter merecido, se acusarmos a Deus de ser injusto, nossa nova dívida contraímos, e que nos faz perder o fruto que devíamos colher do sofrimento. Então, chega naquela hora que a gente fala, mas eu não mereço isso, eu nunca fiz nada para essa pessoa, para ela agir desse jeito comigo. Ou, pior ainda, isso não é justo. Quer dizer, Deus não é justo de me deixar passar por isso. Quer dizer, a gente não só está deixando de aprender com essa lição, a gente está cometendo um ato maior, que a gente está falando, Deus, desculpa, mas você está errado, eu sei melhor do que você, tá? Então, com a inveja, o ciúme e a ambição, voluntariamente, isso que dói, é voluntariamente, se condena à tortura e aumenta as misérias e as angústias de sua curta existência. Então, os modos que a gente sofre, às vezes são dores que não são nem nossas. Se a gente está convivendo com inveja, com ciúme, com ambição, isso às vezes são dores que não são nem colocadas para nós. Tipo, se eu venho hoje para conversar com vocês e eu me preparo, eu me arrumo, eu chego aqui, eu olho para a Márcia falando, nossa, o cabelo dela tá maravilhoso. E daí, num instante, eu odeio meu cabelo. E daí eu olho para a blusa da Soraya e falo, nossa, olha só que legal, e eu venho com isso. A Márcia não sabe de nada do que está acontecendo, a Soraya não sabe de nada, mas eu tô aqui criando um pesadelo na minha cabeça de algo que nem ao menos existe. Então, eu posso sair daqui toda, mesmo às vezes inconscientemente, eu saio daqui irritada. Daí eu chego lá fora, eu sou grossa com uma pessoa, sou chata com outro, eu chego em casa, eu não sei por que eu agi assim. Devia ser algum obsessor, porque eu estava no centro, né? Às vezes tem obsessores lá. A gente coloca a culpa nas outras pessoas. Por que a Márcia tinha que arrumar o cabelo dela tão lindo?
E por que a Soraya tinha que vir com aquela blusa justo hoje, que era o dia que eu ia conversar com todo mundo? Então, a gente cria tantas coisas assim. Estou usando brincadeiras aqui, falando algo banal, mas quantas vezes a gente não faz isso? A gente se sente tão ferido porque outra pessoa está se dando bem, porque alguém ganha alguma coisa. Então, a gente, às vezes, não tem nem a felicidade pela pessoa. A gente só sente que não é... O ponto não é que ela ganhou algo, o ponto é que eu não ganhei algo. E a gente começa a criar nosso próprio inferninho. Agora, se a gente está numa posição de aceitar os problemas da nossa vida, como que a gente age? A gente vê como um ponto no infinito, compreende-lhe a curteza, quer dizer, a nossa vida é um... Se a gente leva em consideração todas as nossas existências, esse mês que a gente vai sofrer, ou essa pandemia que a gente sofre, é um tiquinho, é um nada. E a gente reconhece esse penoso momento, terá presto passado. Nada vai ficar para sempre, ninguém vai sofrer para sempre. A certeza de um próximo futuro mais ditoso o sustenta e o anima, e longe de se queixar, agradece ao céu as dores que o fazem avançar. Aí que está a visão. A gente chega numa hora que a gente já consegue entender que as dores estão aqui por uma razão. E não são só para fazer a nossa segunda-feira horrível. Daí ele tira uma calma e uma resignação tão úteis à saúde do corpo quanto à da alma. Toda vez que a gente está vivendo um momento de dor e de sofrimento, não num sofrimento mental, digamos, não é só o problema mental que está afetando, a gente está mandando toxinas para o nosso corpo. E isso cria aquela bola de neve. Daí o corpo piora, a mente piora e vai assim, um puxando o outro. E a gente que tem que parar e colocar um basta nisso. Tem que olhar onde que está a causa disso, e se eu não acho a causa, onde está a solução, acima de tudo. Eu não faço muita palestra aqui em português, mas com o tempo vocês vão se acostumar que eu adoro colocar poesia nas palestras. Então, eu espero que eu esteja com o volume certo aqui. Poesia A Dor, de Khalil Gibran. E uma mulher disse: fala-nos da dor. E ele respondeu: vossa dor é o rompimento do invólucro que encerra vossa compreensão. Assim como a semente da fruta deve quebrar-se para que seu coração apareça ante o sol, deste mesmo modo deveis conhecer a dor. Se vosso coração pudesse viver sempre no deslumbramento do milagre cotidiano, vossa dor não vos pareceria menos maravilhosa que vossa alegria. E aceitaríeis as estações de vosso coração, como sempre aceitastes as estações que passam sobre vossos campos. E contemplaríeis serenamente os invernos de vossa aflição. Grande parte de vosso sofrimento é por vós próprios escolhida. É a amarga poção com a qual o médico que está em vós cura o vosso eu doente. Confiai, portanto, no médico e bebei seu remédio em silêncio e tranquilidade. Pois sua mão, embora pesada e dura, é guiada pela suave mão do invisível. E a taça que ele vos oferece, embora queime vossos lábios, foi confeccionada com argila que o oleiro umedeceu com suas lágrimas sagradas. Favorito, né? Então, ele mostra ali quem é o nosso médico, né? Quem está oferecendo essa taça. Então, a resposta mais curta do Livro dos Espíritos, quando o Allan Kardec pergunta quem é o nosso guia, quem é o nosso modelo, tem alguém que a gente pode seguir como modelo maior?
E a resposta é simplesmente Jesus. Não tem explicação, não tem nada. É isso e é isso. Então, com toda a doutrina espírita, chega para a gente dando várias explicações. E explica muito bem essa parte da dor. Voltamos. Então, quando fala das dores, a doutrina espírita coloca em 3 categorias diferentes a dor. Então, a primeira que eles falam é as dores de expiação. Então, essas são aquelas consequências dos atos que a gente já cometeu que não foram tão bons. São as nossas indiscrições do passado. É o resultado da lei de ação e reação, que geralmente a gente chama de karma. Agora, pergunta para vocês. Então, isso quer dizer que karma é castigo? Ok. Então, todo mundo mais alto. Karma é castigo? Não. Nunca é castigo. Porque se há uma reação, é porque teve uma ação primeira. Então, se a gente está tendo uma reação, é porque a gente teve uma ação antes disso. Então, volta naquela... Quem é o culpado de tudo que acontece? Não existe culpado. Quem é que vai sofrer? Nós mesmos. Então, e eu quero que fique bem claro que não é... A dor de expiação não é aquela dor que vai vir para você sofrer porque você fez isso. Não é isso. É uma chance que a gente tem de consertar os nossos erros e de ressarcir os nossos débitos. Então, não é um punimento, não é Deus te culpando de nada. É uma chance, é um benefício que a gente tem. Quando a gente reencarna, a gente vem com o cartãozinho de benefício. E tá lá, ação e reação. Você tem um benefício, você tem a chance de consertar tudo que você fez antes que não foi moralmente ou não foi aconselhável. Então, depois disso, outro tipo de dor é a dor de auxílio. Então, que tipo de dor que seria essa? Aí são os corretivos. Aí são aquelas dores para a gente poder reavaliar os nossos hábitos, as nossas ações. É quando a gente tem aquele polimento da nossa personalidade, tirar as arestas. Ajuda para a nossa renovação e o nosso crescimento espiritual. Essa é a nossa oportunidade de realinhar com a parte moral do nosso espírito num nível mais alto. Então, essas são as dores que a gente passa quando a gente fica doente por vários meses numa cama, ou por vários anos numa cama. Ou a gente perde a audição, perde a visão. Daí você tem uma oportunidade de se aquietar e ter uma chance de meditar um pouquinho mais na sua vida. Se você perde a audição, talvez aquele silêncio interior é o que você está precisando para meditar. Ou se você perde a visão, deixar de ver tudo e olhar lá para dentro. Ou aquele ficar na cama, aprender a depender de outras pessoas. Então, são aquelas dores que, na verdade, só estão auxiliando a gente, só estão polindo a nossa personalidade, aprendendo a falar obrigado, aprendendo a pedir, por favor, me ajuda, eu não quero ser tão egoísta de achar que eu posso fazer tudo sozinho. Então, essas são aquelas que, às vezes, a gente olha que a gente não vê de onde vem, não tem muita explicação, mas a gente vê depois o resultado que faz a pessoa mudar com isso. Geralmente, quando a gente passa por essas dores, principalmente quando é aquelas de problema de personalidade, que a gente sofre porque todo mundo está te falando, você é chata, você é chata. De repente, depois que você escuta tanto, sofre tanto com todo mundo te chamando de chata, às vezes você para, olha no espelho e fala, nossa,
Acho que eu sou chata. Geralmente, as pessoas são muito caridosas a te mostrar as suas falhas da personalidade. Se você tem um marido, uma esposa, se você tem um filho, um pai e mãe, um amigo muito próximo, essas são as pessoas caridosas que te falam tudo que está de errado na sua personalidade. Bom que meu marido está lá concordando. Essa seria a parte que ele falaria, não, querido, não tem nada de errado com você, mas tudo bem. Isso é uma falha da personalidade dele. Só que depois disso tem mais uma aqui. Tem a dor de evolução. A gente entende, às vezes, a gente vê uma pessoa sofrendo por algo que a gente vê, dá para ver como ela chegou nesse estágio da vida. Cometeu erros e agora está pagando, está reprocessando, está refazendo a sua história. Ou, às vezes, a gente vê uma pessoa que... Dá para entender como ela chega nesse ponto, por que ela tem uma dor ou outra dor. Mas, às vezes, tem aquela pessoa que a gente olha, é uma pessoa que tem todas as qualidades morais lá em cima. Ela está lá junto com o Chico Xavier. E a gente vê a pessoa sofrendo. Fisicamente, às vezes moralmente, as pessoas são rudes com pessoas assim. E a gente não entende o porquê. Por que uma pessoa que é tão boa, que a gente acha tão perto de ser uma pessoa perfeita, e às vezes são as pessoas que sofrem mais. E essas são as dores de evolução. Essas são as purificações do nosso espírito. São as ferramentas para lapidar as imperfeições. Geralmente, uma pessoa que está nesse nível já está tão evoluída a ponto de pedir essas dores. É difícil de a gente entender que elas ainda têm algo para polir. Mas elas sabem. Aquela coisa, quanto mais você sabe, mais você vê o quanto você não sabe, né? Então, são também os testes. Às vezes as pessoas já passaram, já se lapidaram e agora se sente finalmente numa encarnação que fala, olha, eu estou pronta, eu já aprendi tanto, eu já estou num estágio que agora eu posso realmente sofrer esse tipo de dor. Algo que se viesse para mim, para algum de vocês, a gente nunca que conseguiria levar a vida com sofrimento desse tipo. Então, esses são aqueles exercícios que vão promovendo a nossa evolução a cada vez mais. Então, Kardec chegou para os espíritos, trazendo para a gente a codificação e perguntou: há males que independem da maneira de proceder do homem e que atinge mesmo os mais justos. Nenhum meio terá ele de os evitar? Quer dizer, aquelas pessoas que já estão tão evoluídas, eles ainda sofrem. Tem como evitar isso? E o que eles nos respondem são: deve resignar-se e sofrê-lo sem murmurar, se quer progredir. Sempre, porém, lhe é dado aurir consolação na própria consciência, que lhe proporciona a esperança de melhor futuro, se fizer o que é preciso para obtê-lo. Então, o acompanhamento sempre vai estar lá. Aquela mão amiga sempre vai estar lá. Tanto para um espírito nesse nível, imagina para a gente, então, que aqui tá sofrendo, está difícil. A gente pede, Senhor, me dá um ou duas, talvez, dores grandes nessa vida, porque acho que eu não aguento mais que isso. Então, imagina a gente nesse estágio. A gente tem sempre alguém lá para nos ajudar, para seguir com a gente, para conseguir que a gente não desista, a gente não faz o give up nesse estágio. Então, desses 3 tipos de dores, o que a gente faz com isso tudo? Qual é a diferença? Como parece quando a gente está passando por isso? A gente vai estar de um lado ou vai estar do outro? Se a gente está desistindo, é uma conformidade. A gente simplesmente aceita.
A gente vê isso muito em adolescentes hoje em dia aqui nos Estados Unidos. Aquele whatever. Tipo, eu não tô nem aí no que seja agora, nem me importo mais com isso. Mas naquela aceitação é uma resignação. Aí sim a resignação. A gente entende o porquê de tudo isso e aceita. No desistir é algo inconsciente. A gente não quer nem pensar no problema. Mas no aceitar é algo consciente. A gente pensa, a gente tem que ter um raciocínio em cima do nosso problema para a gente conseguir aceitar. O desistir é super passivo. Você deixa passar, você não quer nem tocar no problema ali. Você só vai sofrer e esperar que um dia acabe. Agora o aceitar é ativo. Você tem uma ação em cima disso. Eu tive essa dor, eu estou sentindo esse sofrimento, mas o que eu vou fazer com isso agora? Onde vai me levar a partir disso? É ou uma negação ou um entendimento. É uma rebeldia ou uma transformação. É muito comum a gente usar a rebeldia, principalmente naquelas dores que machucam com o nosso ego. É tão mais fácil falar, não, a culpa é deles que não me entendem, do que a gente chegar e falar, ok, deixa eu ver se o que eles estão me falando tem um fundo de verdade. Ou deixa eu entender o porquê que eles estão me falando que eu sou assim ou assado. Porque se alguém tem uma percepção, é porque eu dei algum motivo para essa pessoa ter essa impressão. Então, deixa eu olhar para mim mesmo. Esse é o conheça-te a ti mesmo. Se a gente trabalha nesse tipo de transformação, a gente não só vai saber quando a gente está causando males para outros, mas qual é o caminho para a gente poder regenerar isso tudo. É uma atitude ou de desespero ou de criatividade. Ou a gente entrega os pontos, se desespera, chora, grita, não aceita, ou a gente usa da nossa criatividade, que quando a gente precisa, principalmente brasileiro, a gente tem uma criatividade que é imensa. Eleições acho que está chegando, eu sei que a gente vai ver muita criatividade logo para quem achar que o seu político perdeu. Uma atitude de medo ou uma atitude de amor. O desistir, o give up, é aquele medo, é aquela incerteza, porque a gente não tem um alicerce, a gente não tem uma base, a gente só tem a dor para a gente pensar e o sofrimento. Mas se a gente está numa posição de resignação, é uma atitude de amor para com si mesmo. Então a gente dá espaço para crescer, a gente se dá o espaço para trabalhar em si mesmo. Por quê? Porque você tem o valor, porque é a sua vida, é seu projeto de evolução. E no final tudo chega às duas opções. Ou a gente vai estar maximizando, isso é uma palavra? Maximizando o sofrimento. O Google disse que era uma palavra, eu achei estranho, mas tudo bem. Ou a gente vai estar minimizando a dor. Quer dizer, a gente vai pegar a dor e trazer de volta aquela emoção e tirar todo o sofrimento que a gente construiu em cima daquilo. Então, nesse estágio que a gente está de humanidade, é inevitável a gente ter as dores, o sofrimento, porque é onde a gente ainda está lidando com as consequências de tudo que a gente fez até hoje. Então, não tem como a gente fugir disso. Agora, a nossa fuga, que não é uma fuga, é como lidar com isso tudo. A obediência é o consentimento da razão. E a resignação é o consentimento do coração. Fica claro a diferença imensa que tem nisso daqui? Se a gente está racionalizando a nossa dor, o nosso sofrimento, a gente pode até chegar a entender. Então, a nossa razão fala, ok, entendo isso. Mas se a gente não deixar chegar ao nosso coração e lá no fundo ver o porquê de tudo isso, a gente não vai ter o consentimento do coração.
Então, como a gente vai conseguir se resignar a algo que o nosso coração não está feliz com isso ainda? Então, esse é o nosso processo de aprendizado aqui. E quando a gente coloca esse consentimento do coração, o que na verdade a gente está falando, a gente está chegando e falando, Deus, eu coloco toda a minha razão, toda a minha emoção nas suas mãos. Por quê? Porque eu entendo hoje, eu estou numa fase da minha evolução que eu entendo que tudo que está me acontecendo, por pior que seja, por mais que eu não entenda, eu sei que tem uma razão. Se a gente está falando de vidas passadas, provavelmente eu não vou conseguir lembrar o porquê. Mas eu tenho a confiança em Deus de que tem um porquê. Eu só não sei agora. Mas então aí que vem a minha escolha. Eu vou fazer o que com isso? Eu vou fazer o melhor que eu puder. Então não é a hora de se desesperar e desistir, jogar toalha? Jogar toalha. E é hora de falar, ok, então eu coloco a minha confiança em Deus, eu sei que tem um porquê, eu entendo as leis universais, então vamos para frente, vamos ver o que eu aprendo com essa lição. E é daí que eu me levanto e eu supero. Então vamos lá com mais poesia. Ainda assim, eu me levanto. Você pode me riscar da história com mentiras lançadas ao ar. Pode me jogar contra o chão de terra, mas ainda assim, como a poeira, eu vou me levantar. Minha presença te incomoda? Por que meu brilho te intimida? Porque eu caminho como quem possui riquezas dignas do grego Midas. Como a lua e como o sol no céu, com a certeza da onda no mar, com a esperança emergindo na desgraça, ainda assim eu vou me levantar. Você não queria me ver quebrada? Cabeça curvada e olhos pro chão? Ombros caídos, como as lágrimas? Minha alma enfraquecida pela solidão? Meu orgulho te ofende? Tenho certeza que sim, porque eu rio como quem possui ouros escondidos em mim. Pode me atirar palavras afiadas, me dilacerar com seu olhar. Você pode me matar em nome do ódio, mas ainda assim, como ar, eu vou me levantar. E a sensualidade te incomoda? Será que você se pergunta por que eu danço como se tivesse um diamante onde as coxas se juntam? Da humilhação imposta pela cor, eu me levanto. De um passado enraizado na dor, eu me levanto. Eu sou um oceano negro, profundo na fé, crescendo e expandindo-se contra a maré. Deixando para trás noites de terror e atrocidade, eu me levanto. Em direção a um novo dia de intensa claridade, eu me levanto, trazendo comigo o dom dos meus antepassados. Eu carrego o sonho e a esperança do escravizado. E assim, ainda assim, eu me levanto. Eu me levanto. Eu me levanto. Maya Angelou. Se vocês não conhecem a vida da Maya Angelou, eu realmente aconselho vocês a olharem. Ela passou por tanto sofrimento, ela pegou aquele período da história de que teve tanto tumulto, tanta adversidade na vida dela desde a infância, e ela chegou a um ponto que hoje ela, até o final da vida dela, ela era uma scholar, ela é uma poetisa, ela era professora, ela conseguiu tantas coisas na vida porque ela se levantou, porque ela não aceitava as dores, ela sentia todas as dores possíveis. As dores eram difíceis porque eram as pessoas propositalmente inferindo dor nela.
mas ela não sofria com essa dor. Ela sentia e a resposta dela, eu me levanto, eu faço algo, eu continuo. Então, para mim, é um exemplo muito grande de resignação. Ela não aceitava o que foi imposto a ela. Ela entendia, ela absorvia e ela ia um passo acima. Então, o exemplo aqui é muito grande. Para fechar, por acaso chegou ontem, à tarde, chegou uma passagem em minhas mãos que eu acabei inserindo no final dessa palestra. É uma dissertação que Emmanuel fez num dos livros que Chico Xavier psicografou, Palavras da Vida Eterna. E esse capítulo está falando sobre a resignação, sobre o conformismo e a conformação. Então eu convido vocês, eu vou ler a passagem toda para vocês, mas eu convido vocês a fecharem os olhos e realmente tentar entender a essência do que ele está passando para a gente. Ele diz o seguinte: a conformação e conformismo. Conformismo é o sistema de se ajustar-se a alguém a todas as circunstâncias. A conformação é a submissão voluntária e serena da pessoa às aperturas da vida. Existem, por isso, diante de Jesus, os discípulos conformados e os conformistas. Os conformados são fiéis às disciplinas que o mestre lhes aconselha. Os conformistas, porém, eles adaptam-se mecanicamente às convenções e ilusões que lubrificam os mecanismos das conveniências humanas. Eles confessam respeito a Cristo, mas eles não hesitam no desacato dos ensinamentos dele. Quando se trata de preservar o conforto material excessivo que se amolecem. Eles dizem que Jesus é a única estrada para a regeneração do mundo. No entanto, espossam qualquer expediente da maioria em que a astúcia ou a clandestinidade lhes favoreçam o interesse individual. Eles adotam exterior irrepreensível nos templos e diretrizes inconfessáveis no intercâmbio com o próximo. Eles distinguem-se nas ruas pela cortesia, pelas frases ponderosas e andam em suas casas, destemperados, agressivos, à maneira de furacões pensantes. Entendam desse modo o sábio apontamento do apóstolo Paulo, aprendendo a suportar com a paciência os enganos do mundo, sem nos acomodarmos com ele. Certo de que é preciso manter indefectível lealdade à aplicação dos preceitos evangélicos, a fim de que se nos renove o entendimento. Apenas abraçando semelhante orientação básica, ser-nos-á possível desintegrar as escamas do egoísmo cronificado em que respiramos há séculos para compreender os desígnios de Deus na construção de nossa felicidade. Então, o que o Paulo nos traz da Bíblia é: e não vos conformeis com esse mundo, mas transformai-vos pela renovação do vosso entendimento. Conheça-te a ti mesmo, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Desde que a gente entenda que a vontade de Deus é perfeita, quem somos nós para ir contra, né? Para achar que tem algum erro nisso. O único erro são aqueles que a gente comete, e agora a gente tem a chance de voltar aqui e fazer um pouquinho melhor. Então, eu espero que vocês, principalmente quem está vindo pela primeira vez, veja esse centro, essa casa, como um lugar que você pode começar
a entender um pouquinho mais de si mesmo, começar essa reforma do nosso interior. Desse modo a gente vai maximizar o sofrimento, não, a gente vai minimizar as nossas dores. Obrigada.